Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos entrar numa sequência de mensagens aqui no livro de Neemias. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Neemias, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. E depois, capítulo de número 2, do verso de número 1 ao verso de número 6. Amém, amados? Neemias, capítulo de número 1, do 1 ao 8. E depois, capítulo de número 2, do 1 ao 6. Quem achou, diga achei. Todos acharam? Amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Capítulo 2, do 1 ao 6. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estarei triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-me-lhe um certo tempo. Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, ó Pai, por tua palavra que fora lida e será ministrada ao nosso coração nessa noite. Leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo, ó Pai, que o Senhor venha falar, venha ministrar ao coração da sua igreja nessa noite. É a oração que nós fazemos ao Senhor no santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Pode tomar o seu assento.
Queridos, o tema dessa mensagem: a mão de Deus está sobre mim. Acredito eu que em 3 ou 4, no máximo 5 semanas, nós vamos conseguir diluir essas ministrações aqui no livro de Neemias. 4 ou 5 semanas, nós conseguiremos encerrar essa sequência de mensagens no livro de Neemias que Deus propôs no nosso coração. Lemos aqui capítulo de número 1, capítulo de número 2, do verso de número 1 ao 8, o capítulo de número 1, e do verso de número 1 ao 6, o capítulo de número 2, onde retrata a real situação de Jerusalém nos dias de Neemias. Nós lemos aqui até o versículo de número 8, relatos de Neemias, no capítulo de número 1, e até o versículo de número 2, do versículo de número 6, no capítulo de número 2, a conversa de Neemias com o rei Astarxerxes. No capítulo de número 2, Neemias, quieto, porque ele não podia falar com o rei, a não ser que fosse convidado para se comunicar e falar com o rei, porque se ele dirigisse a palavra para o rei Astarxerxes, ou para a sua rainha, que estava sentada ao lado do rei, antes de ser solicitado pelo rei, ele poderia ser exterminado no ato. O rei daria uma ordem, porque era lei, e algum dos soldados do rei pegaria Neemias e o mataria. Neemias, ele era copeiro na casa do rei, ou no palácio do rei, melhor dizendo. Ele estava ali para servir, ele estava a serviço do rei, ele era um servo daquele rei. E nessa conversa aqui no capítulo de número 2, a Bíblia diz que quando Neemias ele chegou para servir o vinho ao rei, se você for ler o texto que nós acabamos de ler, o copeiro ele tinha que provar o vinho antes do rei tomar o vinho, porque se o vinho tivesse envenenado, quem morreria era o copeiro e o rei permanecia vivo. Isso era fato, isso tinha que acontecer. Jamais um rei ele tomaria o vinho sem antes o seu copeiro tomar antes, experimentar antes. A Bíblia diz, queridos, que Neemias, ele chegou triste na presença do rei, com o semblante baixo, com o semblante caído, desfalecido. O rei, ao vê-lo com o seu semblante desfalecido, o rei lhe faz uma pergunta: por que você está triste? Por que você está com o semblante tão abatido? O próprio rei lhe diz que nunca antes estivera triste diante dele. O rei lhe faz essa colocação para Neemias, quando o rei diz: porém nunca antes estivera triste diante de mim. Por que você está triste agora? Teu rosto está abatido. Você está doente, Neemias? E Neemias diz para o rei: não, isso não é doença. Isso é tristeza de coração. Eu estou muito triste. Ou seja, quando o rei fala com ele, o rei dá liberdade para que ele comece a colocar para o rei a sua tristeza, a sua insatisfação, a sua dor, a sua angústia. E o rei fica curioso com essa história. Acredito eu, amados, que quando Neemias se apresentava ao rei, antes de receber a notícia que nós lemos no capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 8, eu acredito que Neemias ele chegava meio que empolvoroso na presença do rei. Porque se o rei ele faz essa colocação para Neemias, dizendo que nunca o havia visto triste na sua presença, é sinal de que sempre Neemias entrava alegre, contente, sorrindo, com um sorriso de orelha a orelha. Por que ele, naquele dia, havia entrado triste?
O rei notou. O rei percebeu que algo estava de errado. O rei percebeu que havia algo de errado com o seu súdito, com o seu copeiro, e ele faz a pergunta. Faz uma pergunta para Neemias. Pergunta essa que abriu uma brecha, uma oportunidade para Neemias relatar para o rei o que havia acontecido, o que estava acontecendo. Por isso que eu dei o tema dessa mensagem, que a boa mão de Deus estava sobre Neemias e a boa mão de Deus está sobre você, está sobre mim. E a mão do Senhor sobre Neemias, sobre aquela situação, ela significa para ele pelo menos 5 pontos importantíssimos e que também significa para nós. O primeiro ponto importante que traz para Neemias é que Deus estava compartilhando dos propósitos de Neemias. A primeira coisa que nós podemos observar é que Deus estava compartilhando dos propósitos de Neemias. E Neemias estava compartilhando dos propósitos de Deus. A segunda coisa, amados, Deus estava guiando Neemias com uma visão de claridade, com uma visão de um futuro melhor para ele e para a nação. Lá no verso de número 12, do capítulo de número 2, a Bíblia nos diz o seguinte: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me propôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Ou seja, aqui começa a trajetória de Neemias, de como Deus estaria o guiando, o levando, esclarecendo para ele, ou o começo do esclarecimento daquilo que Deus tinha para fazer na sua vida, que era uma grande obra. Obra essa de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém que haviam sido queimados ao fogo. Deus, ele traz algo de esclarecido. Deus o estava guiando com uma claritude para que ele não pudesse ir, ou para que ele não fosse com uma venda nos olhos, ou para que ele não fosse reconstruir os muros de Jerusalém sem saber o que ele encontraria pela frente, sem saber o que o estava esperando. A terceira coisa que significava muito para ele e para Deus é que Deus estava lhe concedendo o auxílio e graça. No verso de número 18, no capítulo de número 2, a Bíblia diz assim: então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ele diz: então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável. Ou seja, a mão do Senhor sobre Neemias significava para ele também esse ponto, de que Deus estava lhe concedendo graça, auxílio e misericórdia. Ele mesmo com seus lábios, com a sua boca, ele diz que Deus lhe fora favorável, como também as palavras que o rei havia lhe dito, lhe foram favoráveis. A quarta coisa, a respeito
da mão do Senhor sobre Neemias é que Deus estava com ele, fazendo prosperar e ser bem-sucedido. No verso de número 20 do capítulo de número 2, diz assim: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O quarto significado da mão de Deus sobre Neemias era que Deus estava com ele, fazendo prosperar e ser bem-sucedido. O próprio Neemias, ele declara com seus lábios, e ele diz que o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos os muros da cidade de Jerusalém. O quinto significado da mão de Deus sobre a vida de Neemias é que ele sentia renovada a sua coragem e a sua fé em Deus. Vou repetir. Ele sentia renovada a sua coragem e a sua fé em Deus. No capítulo de número 4, no verso de número 14 e no verso de número 20, nos diz assim a palavra. E olhei, capítulo de número 14, versículo de número 14, capítulo de número 4. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Verso de número 20. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Neemias, ele declara no capítulo de número 4, no verso de número 14 e no verso de número 20, que Deus havia renovado a sua força. Ele diz que olhou e se levantou e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temas. Ele fala para que eles não temessem. Ele fala no verso de número 20, que o nosso Deus, ele pelejaria por eles. No verso de número 14 ele fala: não tema, não tenham medo. No verso de número 20 ele fala: além de vocês não precisarem ter medo, vocês têm que ter a consciência de que Deus vai pelejar por vocês. Eu disse aqui, amados, que a mão do Senhor traz para Neemias 5 significados. O primeiro era que Deus estava compartilhando dos propósitos de Neemias. O segundo, que Deus o estava guiando por caminhos claros. O terceiro, que Deus estava lhe concedendo graça, misericórdia e auxílio. O quarto, Deus estava com ele, fazendo-o prosperar e ser bem-sucedido. O quinto, que ele sentia renovada a sua coragem e a sua fé em Deus. Um homem que outrora estava assentado, estava chorando, estava lamentando, estava reclamando, ele sente a sua vida renovada. Um homem que, quando chega na presença do seu rei, ele chega com o semblante caído, ele chega choroso, e o rei nota automaticamente que aquele homem ali não era a mesma pessoa, que não era o mesmo homem que todos os dias adentrava a sua presença com um semblante alegre, sorrindo, com um sorriso estampado no seu rosto. E o rei nota que Neemias estava triste, um homem que estava com o seu coração partido. Mas houve uma reviravolta na vida de Neemias. Houve uma reviravolta no seu ânimo. Houve uma reviravolta no seu interior, mas não com a sua força, não com a sua coragem,
não com a sua intrepidez, mas sim é quando Deus entra no negócio. É quando Deus ele entra na situação. Porque quando Neemias ele recebe a mensagem dos seus irmãos, quando ele recebe a mensagem do mensageiro, que a cidade havia sido queimada ao fogo, que os muros e as portas da cidade de Jerusalém havia vindo abaixo, que tudo havia sido queimado pelo fogo. O primeiro sentimento que Neemias tem é de tristeza, é de dor, é de ressentimento, é de perda, é de que tudo se havia perdido, que não havia mais solução para nada, ao ponto dele chegar na presença do rei com um semblante triste. Mas meu querido e minha querida, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse homem que viu tudo perdido diante dos seus olhos, ele que teve a notícia que a sua cidade, que a sua nação, que o seu povo havia se perdido, que o seu povo havia sido derrotado, que a sua cidade havia sido destruída. Quando ele tem um encontro com Deus, quando Deus coloca no seu coração o desejo de lutar, o desejo de vencer, o ânimo dele vira. O ânimo dele se transforma. Isso demonstra para nós, quando muitas vezes nós achamos que Deus ele não tem propósitos nas nossas vidas, quando nós achamos que tudo está escuro diante dos nossos olhos, quando nós achamos que não temos a graça e o auxílio de Deus, quando nós achamos que nós não vamos prosperar e ser bem-sucedidos, quando nós achamos que a nossa coragem, a nossa fé já se esvaíram, não tem mais chance de renovação, é aí que entra a mão de Deus sobre a nossa vida. É aí que entra o poder de Deus sobre a nossa vida. É aí que Deus ele entra com provisão na sua vida, dizendo para você não temer, para você não ter medo, porque o Senhor vai pelejar por você. Neemias ele estava no momento de dor, ele estava no momento de luta, ele estava no momento de dificuldade, mas quando Deus entrou na situação, quando Deus ele entrou naquela história, Neemias automaticamente ele diz para os seus: olha, não temas, levanta-te, porque Deus está conosco. Não temas, porque o Senhor é conosco. Não temas, porque o Senhor é com vocês, porque Deus vai batalhar em prol de nós. Deus vai trabalhar em prol da nossa nação. Meu querido e minha querida, quantas vezes eu e você não dizemos que Deus não tem propósito na nossa vida? Quantas vezes nós dizemos que está tudo escuro diante dos nossos olhos? Quantas vezes nós dizemos que não temos auxílio, que não temos a graça de Deus? Quantas vezes nós achamos que nós não vamos prosperar, que nós não vamos ser bem-sucedidos? Quantas vezes nós estamos sem coragem, sem fé, sem ânimo? Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus ele está renovando o propósito dele com você. Deus está fazendo aquilo que era escuro se tornar uma claridade diante de você. Deus está trazendo auxílio e graça para a tua vida. Deus está fazendo você prosperar e ser bem-sucedido. Você que estava com a sua fé desanimada, você que estava com a sua coragem perdida, eu quero te dizer nesta noite que Deus vai renovar a tua fé, Deus vai renovar a tua coragem, Deus vai renovar os propósitos dele com você, Deus vai trazer auxílio e graça para a tua vida, Deus vai esclarecer para você aquilo que está obscuro, aquilo que tem trazido tristeza, aquilo que tem trazido dor, aquilo que tem trazido angústia para a tua alma. Assim como Deus foi com Neemias, Deus será com você, porque Ele tem um grande propósito na tua vida, na tua casa, nos teus sonhos, nos seus projetos. E eu digo para você nesta noite, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Glórias a Jesus. Porém, para Neemias viver
esses 5 significados que eu acabei de falar para vocês, era necessário ele reconhecer 5 importantes princípios. É aí que nós entramos no corpo da mensagem. Era necessário Neemias reconhecer 5 importantíssimos princípios. O primeiro princípio que Neemias tinha que reconhecer: a atual realidade espiritual da nação. No verso de número 3, do capítulo de número 1, a Bíblia diz assim: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. A primeira coisa que Neemias tinha que reconhecer era a realidade espiritual da nação de Jerusalém. O mensageiro, ele traz importantes relatos para Neemias. O mensageiro diz que havia miséria. O mensageiro diz que eles estavam sendo desprezados. O mensageiro diz que os muros e as portas haviam sido queimados a fogo. E que eles estavam em cativeiro. Estavam cativos. A primeira coisa, queridos, que Neemias tinha que aprender e reconhecer a atual realidade espiritual da sua nação. Eles estavam em miséria, eles estavam sendo desprezados, e os muros haviam sido fendidos e as portas queimadas. Porém, Neemias, ele reconhece a miséria, ele reconhece o desprezo, e ele reconhece que precisava se trazer de volta a coragem para aquela nação. Miséria essa, amados, além de miséria espiritual, porque o povo havia se corrompido, havia uma miséria financeira. Eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber, estavam no cativeiro, os muros da cidade haviam sido derrubados, as portas da cidade haviam sido queimadas a fogo. E muitas vezes, amados, muitos não querem reconhecer a sua atual realidade espiritual. Muitos não querem reconhecer a miséria espiritual que estão vivendo. Muitos não querem reconhecer que os muros da sua vida espiritual já caíram, que as portas de proteção, elas já foram queimadas pelo fogo da angústia, pelo fogo do pecado, pelo fogo da destruição. Mas Neemias, ele tinha que reconhecer que a atual realidade daquela nação não era boa, para ele poder ir lá na cidade e reconstruir os muros da cidade, e reconstruir as portas da cidade de Jerusalém. A grande questão é que muitas vezes nós não queremos reconhecer aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está diante de nós, aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas o nosso coração não aceita. Muitas vezes pelo orgulho, pela autossuficiência. Imaginemos nós se Neemias dissesse para o mensageiro: olha, eu sei que a cidade está em miséria. Eu sei que vocês estão sendo desprezados pelos outros povos. Eu sei que os muros da cidade foram fendidos, as portas da cidade foram queimadas ao fogo, mas não se preocupa não. Isso passa. Não tem problema não. Não é tudo isso que estão falando. A gente vai dar um jeito. A grande questão é querer dar um jeito onde o homem não pode mais dar jeito. Porque quando o homem não pode dar mais jeito, só Deus pode.
Só Deus tem condições de dar jeito. Só Deus pode entrar para dar o jeito. Mas glórias a Deus, que Neemias, ele reconheceu a atual realidade da sua nação. Ele reconheceu a atual realidade do seu povo. Por isso, amados, em primeiro lugar, das 5 necessidades de Neemias, em primeiro lugar, Neemias reconheceu a atual realidade espiritual da sua nação. Será que nós hoje estamos reconhecendo a nossa atual realidade espiritual? Será que nós estamos reconhecendo a realidade da nossa vida espiritual hoje? Ou será que nós estamos vivendo uma verdadeira miséria? Será que nós estamos vivendo um verdadeiro desprezo? Será que os muros da nossa vida espiritual estão caídos e as portas fendidas? Porque muro e porta significa proteção. Será que nós estamos desprotegidos? Ou nós estamos automaticamente nos desprotegendo, deixando as portas escancaradas, deixando com que todo lixo entre na nossa vida, na nossa casa, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, porque muitas vezes, amados, nós deixamos entulhos de lixo se acumularem na nossa vida. Deixamos. E isso traz miséria. 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 Miséria espiritual, miséria emocional, miséria sentimental, miséria afetiva. E muitas vezes nós ficamos tão autossuficientes, nos achando bons demais, orgulhosos, não baixamos a nossa crista. Quantas pessoas hoje não querem baixar a sua crista? Quantas pessoas hoje não querem reconhecer o seu erro? Quantas pessoas hoje não pedem mais perdão? E simplesmente pelo fato de não reconhecer a miséria, não reconhecer a atual realidade espiritual, estão vivendo uma verdadeira miséria. Eu não estou falando de miséria financeira, não. Eu estou falando de miséria moral, espiritual, afetiva. É esse tipo de miséria que eu estou falando. Quando muitas vezes nós podemos quebrar isso, nós podemos desfazer isso, mas para que isso seja feito, nós temos que reconhecer a nossa atual realidade espiritual. Qual tem sido a nossa atual realidade espiritual? Será que nós somos bons demais? Será que nós somos autossuficientes? Será que nós podemos demais? Ou o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção tem nos afastado a passos largos da presença de Deus? Para eu me aproximar de Deus, eu tenho que me arrepender. Deus, ele falando para Caim, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, eu tenho que reconhecer, eu tenho que abandonar para que eu alcance a misericórdia de Deus para a minha vida. O Senhor Jesus Cristo falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, primeiro eu tenho que deixar, para depois eu buscar. E para eu deixar, eu tenho que reconhecer. E para eu buscar, eu tenho que deixar todo o lixo, todo entulho ali, aos pés da cruz e me aproximar de Deus. Me aproximar da presença de Deus. Me aproximar da glória de Deus. Para que eu saia da miséria. E para que a minha vida espiritual volte a funcionar de novo. Em primeiro lugar, reconhecer a atual realidade espiritual da nação. Muitos de nós hoje, amados, precisamos reconhecer a nossa atual realidade. Qual é? A sua atual realidade hoje. Não precisa me falar. Mas qual é? Às vezes nós passamos por tanta luta, não é isso? Passamos por problemas, por dores, por perdas. E perdemos mesmo. E existem perdas que são irreversíveis. Existem coisas que nós perdemos que não voltam mais.
Não voltam. Ou até lutamos para que volte, mas lutamos da forma errada. Lutamos da maneira errada, com as armas erradas. Nos armamos erradamente. E quando nós perdemos e tentamos reaver, muitas vezes tentamos reaver da forma errada. Por quê? É porque nós ainda não reconhecemos a nossa atual miséria. Porque achamos que tudo que aconteceu não é culpa minha. É culpa do outro. Foi ele quem fez. Foi ela quem fez. Não fui eu. Eu estou certo. Eu não tenho erro. Eu estou corretíssimo. Mas por que perdeu? Por quê? Por que foi embora? Às vezes nós perdemos, é porque nós somos os culpados. Existe uma lei na vida e uma lei na Bíblia, a lei da semeadura. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Muitos estão vivendo uma verdadeira miséria hoje, porque estão colhendo a lavoura que plantaram alguns anos atrás. Lavoura essa que não foi boa, foi um mau plantio. E hoje estão colhendo, estão vivendo uma vida de miséria, porque não souberam plantar. Ou melhor dizendo, não reconheceram, ou não querem reconhecer a sua atual realidade espiritual. A sua atual realidade emocional. Não querem reconhecer porque o orgulho fala mais alto. Isso é chamado de homocentrismo. É o homem no centro de todas as coisas. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E que nós temos visto mais hoje em nossos dias é o amor de muitos se esfriando. Nós não vemos mais misericórdia no coração do homem. Nós não enxergamos mais misericórdia no coração da mulher. O que nós vemos na realidade, queridos, é uma individualidade. E isso traz miséria para as nossas vidas. Isso traz miséria para a sua vida, para a minha vida. Porque vai de encontro àquilo que Cristo ensinou. Vai de encontro com aquilo que a Bíblia nos ensinou. Imagina você, se Neemias falasse para o mensageiro: olha, não se preocupe que está tudo sob controle. Sabe quando que ele ia conseguir reconstruir os muros de Jerusalém? Nunca. Enquanto eu e você estiver dizendo assim: não, está tudo sob controle, está tudo sobre o meu domínio, está tudo nas minhas mãos, você e eu nunca vamos conseguir resolver aquilo que está trazendo miséria para a nossa vida. Mas quando nós reconhecermos a atual miséria espiritual da nossa vida e falarmos: Deus, não tem mais jeito, Deus, eu não consigo mais, Deus, eu não tenho mais força, Deus, não tem mais solução, Deus, é por minhas forças, não consigo mais, meu querido e minha querida, é aí que você começa a se humilhar perante a potente mão de Deus. É aí que Deus ele começa a olhar para você com olhos diferentes e ter misericórdia da tua vida, porque você aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você começou a reconhecer que Deus tem que entrar nessa situação, que Deus tem que entrar nesse problema, que Deus tem que participar disso, porque se Deus não participar, a miséria vai continuar. Foi por isso que Neemias, ele reconheceu. Foi por isso que quando o mensageiro chegou perto de Neemias e disse: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo,
e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas ao fogo. Palavras do mensageiro. No verso seguinte, é onde entra a humilhação de Neemias. É onde Neemias entra e se humilha perante a mão de Deus. Que diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, disse Neemias, ele reconhecendo, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu gostaria que você se colocasse em pé, porque o versículo de número 4, nós vamos falar semana que vem. Amém, queridos? Eu não sei qual é a sua atual realidade emocional, eu não sei qual é a sua atual realidade sentimental, eu não sei qual é a sua atual realidade espiritual, mas eu sei de uma coisa: se nós reconhecermos, a misericórdia de Deus vem. Se eu reconhecer, Deus, Ele terá misericórdia da minha vida e da sua vida. Eu queria orar com você. Eu quero orar com você. Eu não vou chamá-lo a vir aqui na frente hoje, não. Aí do seu lugar, onde você está, se você puder, dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Eu quero orar pela sua vida. Melhor dizendo, você vai orar. Não precisa impor as mãos sobre a pessoa, não. Só de mãos dadas. Você vai orar com essa pessoa que está ao seu lado. Pode fechar o corredor. Você vai orar com essa pessoa. Não precisa falar para ela qual é a sua atual realidade. O que você tem passado. O que você tem vivido. Mas reconheça. Coloque diante do altar de Deus. Reconheça para Deus que você precisa dele. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele, dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele disse assim: olha, sem mim nada podereis fazer. Jesus estava dizendo o seguinte: sem ele nós não podemos fazer nada. Sem ele nós não temos condições de fazer nada. Nós podemos tentar fazer o que for, mas nós nunca seremos bem-sucedidos. Mas quando nós colocamos Jesus Cristo no negócio, quando nós colocamos Deus no barco, quando nós colocamos o Senhor na frente da batalha, diante das nossas vidas, diante dos nossos sonhos, das nossas dores, dos nossos projetos, Ele começa a entrar com provisão sobre a nossa vida. Ele começa a trabalhar ao nosso favor. Ele começa a ministrar sobre a sua vida, meu irmão. Ele começa a ministrar sobre a sua vida, minha irmã. Eu não quero nem saber aquilo que você está passando, mas eu quero te convidar nessa noite a você depositar diante do altar de Deus, a você falar: Deus, eu não tenho mais forças, Deus, eu não tenho mais condições, Deus, eu não tenho mais palavras para essa miséria que está sobrevindo na minha vida, e eu lhe peço no Deus amado, como poderoso, Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se houver alguém aqui, ó Deus amado, com sentimento de miséria espiritual, se houver alguém aqui nessa noite com sentimento de miséria emocional, se houver alguém aqui triste, ó Pai, se sentindo desprezado, eu peço ao Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe essa vida, abençoe essa alma, Senhor, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, traz de volta a esperança, traz de volta a esperança, traz de volta a esperança, Senhor, para que eles possam ter dias melhores, para que eles possam aprender, assim como Neemias, que teve um momento de choro, teve um momento de luto, mas o Senhor o levantou e disse: não temas, Neemias, porque eu sou com você, não temas, Neemias, porque eu vou pelejar ao teu favor. E meu irmão e minha irmã, Deus manda te dizer nesta noite, para você não temer, porque
porque Ele está pelejando ao teu favor, Ele está lutando ao teu favor, Ele está batalhando ao teu favor. Aleluia. Glória a Jesus. Minha vida Aleluia. se revestirá Aleluia. do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia Glória a vou Jesus. mover o sobrenatural. Glória a Jesus. Vou lutar e vencer. Glória a Jesus. Vou plantar e Glórias a colher. A cada dia Glórias a vou Jesus. viver rompendo. Santo é o teu em fé. nome, Senhor. A cada dia Aleluia. vou viver rompendo Aleluia. em fé. Pai, no nome santo e poderoso A do cada nosso dia Senhor Jesus vou Cristo, viver rompendo em eu quero apresentar fé. o teu povo, meu Pai. Rompendo em fé. Quero apresentar a tua Minha igreja. vida se revestirá Eu não sei qual é a luta, o problema, a do teu adversidade. poder, Eu não sei o que tem rompendo trazido em miséria à fé. alma do teu filho e da tua filha. Mas eu lhe peço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Traz novidade de vida, traz alegria. Tira o seu filho e a sua filha do charco de lodo, Senhor, e traz para uma novidade de vida. Traz uma nova esperança ao coração do teu filho e da tua filha, para que em dias breves, ó Pai, eles possam entrar por essas portas, dando um brado de vitória, porque o Senhor foi com eles. O Senhor, ó Deus amado, tomou o problema do teu filho e da tua filha e disse: não temas, meu filho. E Deus te diz nessa noite: não temas, meu filho. Deus abençoe o teu povo. Abençoe a tua igreja, meu Pai. Traz um novo ânimo para esse homem. Traga um novo ânimo para essa mulher. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A cada dia Amém.